Dica rápida aqui, muito legal, coisa que a gente observando assim por alto, quando você não tem essa noção, você não dá muito valor, mas quando você conhece isso aqui, você passa a entender o impacto de uma imagem de uma forma mais precisa. Olha só que interessante. O poder dos triângulos em uma composição. Então toda composição ela tem um foco principal. Para essa aqui, o foco principal está no rosto. E como que isso aqui é construído? Observe essa forma triangular que o corpo dela causa. Tem um triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, e tudo te guia aqui para cima, para esse foco no olhar dela. Então quando a sua leitura ela começa aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo, ela vai cair aqui no rosto da personagem. Você vai fazer essa leitura aqui para baixo e ela vai te jogar para cima de novo, criando esse movimento, tá, de ascensão, focando aqui no rosto dela. Então isso gera um foco maior no rosto e um poder, né, um impacto maior aqui nessa estrutura. Então aqui nessa outra, basicamente a mesma coisa. É muito legal você trabalhar com isso quando você tem consciência, fica bem interessante esse trabalho. Então, por exemplo, que é até mais complexo. Eu tenho um principal, esse aqui, um principal, certo? E além desse principal, eu tenho outros que fazem esse complemento. Por exemplo, eu tenho esse aqui, que fecha aqui no rosto. Eu tenho esse outro aqui, que indica também para essa área. E vários outros pontos que podem ir fazendo esse complemento, essa ligação triangular. Mas aí, dependendo do caso, você pode ir forçando a barra, tá? E aí você vai encontrando triângulos e pontos, se você for ligando, vai encontrando em tudo. Mas os principais, quando eu tracei, foram esses aqui, o pé dela aqui, o do teclado, indicando nessa linha para levar para o rosto, e esse movimento dela para levar para cá. Então esse teclado aqui era importante, o rosto aqui também. E esses aqui, esses 3 monitores eu levei em consideração, tanto que eles estão mais em destaque. A mesma coisa também serve para esse console aqui, ó, que também funciona para levar para essa área central, certo? E se você traçar aqui também dividindo a imagem assim, ela vai funcionar da mesma forma, ó, criando aqui essa divisão. Então, de outros artistas, as duas anteriores eram ilustrações minhas, aqui de outro artista, o Zenshin, gosto demais desse ilustrador. Você vê isso aqui acontecendo da mesma maneira, ó, o triângulo aqui. Só que, em vez de levar aqui para cima, a sacada é genial. Tem umas ilustrações que é muito genial, assim, como os artistas resolveram a situação. Para não ficar uma ponta aqui em cima do cabelo, nessa região aqui, para esse triângulo, genial, ó. Fecha a composição aqui, ela fica travada nesse ponto. Excelente, tá? 10/10. É uma coisa simples, uma coisa boba assim de se olhar, mas quando você tem o conhecimento, você olha a resolução, assim, você compreende como foi feito. É muito legal, muito interessante esses recursos encontrados, né, para dispor melhor. Então, para evitar essa bolinha aqui, trava a composição aqui embaixo e ela faz esse fechamento muito bom, coisa de mestre, tá? Aqui é a mesma coisa. Às vezes a gente tem ideias, né, composições diferentes. O triângulo é uma possibilidade, né, um dos recursos que você pode trabalhar. Mas olha só que legal, quando a gente divide essa ilustração aqui em uma grade de composição mais complexa, medidas perfeitas aqui, aqui, aqui. Olha a mão. Muito, muito bem feito, muito calculado. Uma estrutura muito simétrica e harmônica, onde a gente causa uma leitura interessantíssima. Esse aqui já foge dos triângulos, tá? Mas eu estou mostrando que nem sempre você precisa utilizar. Apesar de que tem triângulos aqui. Só que eles te levam, aqui, o olhar te leva, por exemplo, uma leiturabilidade assim, ó. Você começa aqui, aqui tem essa luz, então seu olho vai começar aqui. Isso é inconsciente. Você vai descer, seguindo esse azul, vai vir para esse rosa, vai vir aqui, vai descer, e o desenho aqui do vestido e essa luz vai te jogar de novo, você vai ficar nessa espiral. Muito legal, genial, tá? Então, voltando para a questão dos triângulos, às vezes você pode fazer esses triângulos não só com elementos visuais, mas com iluminação. Olha o tamanho do triângulo, vou até fazer de rosa. O tamanho do triângulo de luz que você tem aqui, indicando essa perspectiva, esse movimento aqui do personagem indo ali naquela direção. Pode fazer isso também com elementos de iluminação, tá? Não precisa ser necessariamente com detalhes, com figuras. E aí, nesse caso aqui, eu também tenho, né? Eu tenho o triângulo principal aqui,
que leva aqui para o meu personagem. E além dele eu tenho triângulos. Olha só, aqui, aqui e aqui, que voltam para esse foco aqui do chapeuzinho e fazem a leitura da imagem descer de novo aqui para o personagem. E até os animais, né? Eu gosto de fazer às vezes essa disposição aqui dos elementos dessa forma para criar, sempre para guiar o olhar do espectador para pontos de interesses principais. Então chega aqui, o espectador ele é guiado numa espiral. Você desce, cai nessa espiral, aí você desce de novo, vai para o chão, os coelhinhos te jogam para cima e você fica navegando aí pela composição. E aí, lembrando e reforçando, nem sempre ela é necessária. Por exemplo, aqui você não tem isso. São outras regras de composição, onde você poderia, por exemplo, começar descendo, seu percurso de leitura vem de cima para baixo. Normalmente no ocidente é assim, tá? É inconsciente, você é acostumado desde criança a ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Já um oriental, você pegar, por exemplo, um japonês, o olhar dele inconscientemente vai começar de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Tô dando um exemplo só. E a hora que chegar aqui, o rabo dele te joga para cima de novo, você vai ter uma espiral aqui. É muito legal, tá? Muito legal essas soluções, mas o foco dessa aula é te mostrar essa questão dos triângulos para você criar esse peso visual, tá? Então é uma dica, use esses triângulos, abuse, pesquise imagens, dê uma observada em algumas outras ilustrações ou composições, pôster de filme, tá? Pôster de filme é mestre para ter isso aqui, é muito legal. Fazendo um conhecimento mais subjetivo em relação à composição, que dá uma diferença aí nas suas imagens, se você quiser gerar essa ascensão. Preza pela forma triangular na composição, que cria um fechamento muito legal, um coringa, tá? Então valeu demais, brigadão, sucesso, se tiver gostado, não esquece de deixar o joinha.